quero trazer uma outra coisa que tem a ver com Dark Horse, que, de certa forma, porque teve valores do Banco Master, então executivos do Banco Master teriam visitado a liderança do Partido Progressistas durante votações de interesse do banco. Encontros na Câmara ocorreram durante a tramitação de medidas sobre bancos e cartão consignado de benefício. Olha o Ciro Nogueira aqui. E aí, por que a gente está falando sobre isso? Porque eles adoram dizer de que houveram encontros entre o presidente Lula, o próprio Gabriel Galípolo. Quero agradecer aqui. Muito obrigada, Márcia. Um beijo. Agora, faltando R$90, mais um membro para a gente bater a meta. Bora no Superchat ou no Pix. Lembrando, gente, que é assim, ó, a chave Pix tá aqui na tela, tá aqui, ó, folhademocrata@gmail.com. Lembrando que é para o custeio da nossa transmissão, tá? Então, todos esses valores aqui que vocês contribuem é para que o programa continue, tá? Para que a gente consiga financiar o nosso programa. Então, agora a gente precisa de 18 pessoas com R$5 aqui para nos ajudar. Se você não pode chegar com 5, chega com 3. Se você pode chegar com mais, chegue com mais. O importante é que você nos ajude a manter essa programação. Vocês sabem, mídia progressista, em época de eleição, é sempre boicotada. Então, nós precisamos de vocês para continuar a fazer o nosso trabalho. Bom, vamos lá. Executivos ligados ao Banco Master estiveram no gabinete da liderança do Partido Progressista na Câmara dos Deputados em semanas que coincidem com momentos importantes da tramitação de medidas que afetavam o setor financeiro e negócios explorados pela instituição. Em 2021, 2 visitas aconteceram no mesmo dia em que Ciro Nogueira apresentou no Senado uma medida provisória que alterava a tributação dos bancos. No ano seguinte, novos encontros foram registrados durante o avanço das regras para o cartão consignado de benefício, modalidade explorada pelo banco. Os registros das visitas foram revelados inicialmente pelo portal Metrópolis. O ICL Notícia cruzou as datas de entrada dos representantes do Master no gabinete da liderança do PP com agenda e documentos de tramitação no Congresso. A análise mostra que teve 5 idas de André Khrushchevsky e Augusto Lima ao local. Uma em 10 de junho de 21, outra em 22 de junho, outras 2 em 5 de maio e 21 de junho de 2022. À época, a instituição passava por mudança do Banco Máxima para Banco Master. Lima era sócio de Daniel Vorkari e posteriormente se tornaria CEO da instituição. Khrushchevsky atuava na estrutura do banco e tinha ligação com a área de crédito consignado. Os registros indicam o gabinete da liderança do PP como destino, mas não identificam quem recebeu os 2 representantes e nem as pautas dos encontros. Tá? 2 visitas no dia do parecer de Ciro Nogueira. Olha só que coincidência, né, gente? Então, assim, o que eu tô trazendo para vocês, né? Existe aí sempre um comentário de que o Gabriel Galípolo, né, teria estar envolvido na questão do Banco Master, sendo que o Banco Master foi liquidado assim que o caso realmente degringolou, né? E com muito custo, inclusive com muitas represálias ao Banco Central. Tá? Pelo próprio Tribunal de Contas da União, colocando em xeque o Banco Central. Mas grande parte dessa negociação do Banco Master, ela foi feita no meio do Congresso, envolvendo medidas tomadas pelos próprios parlamentares, e como a gente viu, o próprio Ciro Nogueira. Aí teria recebido dinheiro para atuar com uma das emendas, né, emendas Constituição, que alteraria a cobertura do fundo do Fundo Garantidor de Crédito, que é de R$250 mil para cada CPF, no caso dos pequenos investidores, para R$1 milhão. E aí vocês imaginam, no caso do que está acontecendo no Banco Master hoje, o tamanho do prejuízo do Fundo Garantidor de Crédito, que é, na verdade, um grande seguro, que é custeado aí por todos os bancos, no caso de uma eventual falência, em que eles entram em insolvência financeira para poder cobrir os seus investidores. Então, esse fundo que tem, sim, dinheiro de todos os bancos que o tem como garantia, né? Porque é um fundo garantidor de crédito,
Imaginem o tamanho do prejuízo se essa medida do Ciro Nogueira tivesse sido aprovada, tá? E lembrando que isso já foi comprovado. Ciro Nogueira está fazendo hora extra solto, não é mesmo? Pois é. Inclusive, acompanhando aí o fato do Dark Horse ainda estar na velocidade que está a sua investigação. Disse a vocês aqui, mais uma vez, eu faço chá revelação que eu fiz no sábado, a gente não pode se iludir de que durante as eleições, agora até outubro, tenhamos aí um desfecho muito relevante envolvendo o Dark Horse. Acho bastante difícil. O que eles estão tentando segurar agora é a votação da PEC que finalizaria a escala 6x1, né? Colocaria o fim na escala 6x1, mas o campo opositor já está tentando evitar essa votação porque ela está planejada para a próxima semana. É o plano que se tem aí, que eu coloquei até para vocês aqui como título da live, tá? O relator quer votar já na próxima semana. Vamos lá, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Omar Aziz é o relator da PEC 6x1 no Senado e promete apresentar seu relatório até dia 27/8 para que o texto seja votado na quarta, dia 2/9, quinta-feira dessa semana, tá? Dia 27, tá aqui o Omar Aziz, quem lembra dele, CPI da Covid. Relator da PEC 6x1 atua para votar a proposta no colegiado na quarta-feira, dia 2 de setembro, um mês antes do primeiro turno das eleições. A coluna, Aziz afirmou que vai estudar o texto da Câmara aprovado pela Câmara agora no final de maio e ressaltou que pretende apresentar seu relatório até quinta-feira. Devo publicar o relatório até quinta e pedir para votar na próxima quarta. Ainda não sei se vou fazer alterações. Vou estudar o texto hoje à noite, afirmou Omar Aziz, que é candidato ao governo do Amazonas em 2026. Ou seja, gente, os bolsonaristas, o nosso campo opositor, está louco, porque a gente sabe muito bem que se a escala 6x1 for a votação, ela terá que ser aprovada por conta de que existem muitos senadores que estão tentando aí a sua reeleição e que se eles não aprovarem a escala 6x1, eles terão problemas com seus eleitores. Então, por isso que a medida aqui é uma tentativa de atraso. Vocês estão entendendo por que é essa questão que envolve a escala 6x1? Porque ir contra a escala 6x1 é uma medida impopular. Então, o que eles precisam fazer é atrasar. Porque ela é uma medida que nasceu aí de candidatos, né, de deputados progressistas do governo. E sendo aprovada durante o governo Lula, isso traz, querendo ou não, alguns eleitores, inclusive sabendo a quantidade de independentes que ainda não decidiram seu voto, de que esse voto poderá ser revertido para o presidente Lula em relação ao Planalto, tá? Então, é por isso que a escala 6x1 ela vai ser capitalizada politicamente nesse momento, tá? E vão evitar aí, de todas as maneiras, que ela seja votada antes da eleição. Vou trazer aqui também para vocês o seguinte: a BTG Nexus, Lula e Flávio Bolsonaro tem empate técnico no primeiro e segundo turnos. Vamos ver. Por aqui, o senador agora está empatado com o petista no primeiro turno e no segundo Lula empata com Flávio e com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Olha que loucura. Vamos ver aqui. No primeiro turno, Lula aparece com 41, enquanto Flávio tem 37, Caiado registra 5. A diferença entre o petista e o senador é de 4 pontos percentuais, está dentro da margem de erro. Então, por isso que é considerado empatado, né? Já no segundo turno, Lula também aparece numericamente à frente, empatado com Flávio, 46-45, e caso fosse, né, caso isso acontecesse, com Caiado, gente. Olha só que loucura isso, né? Esse cenário realmente é um cenário muito louco. Nessa pesquisa, um segundo cenário de primeiro turno inclui o empresário Pablo Marçal entre os candidatos à presidência,
condenado pela Justiça Eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social, ele está inelegível por 8 anos, tá? Então tá aqui, Lula ficaria com 40%, Flávio com 34%. Aí em segundo turno tem aqui Lula e Flávio, Lula com 46%, Flávio 45%. Lula e Caiado 46% e Caiado 42%, Lula e Zema 47% e Zema 40%. Lula Renan Santos 47% por 35%. Então a pesquisa, para vocês saberem, ela foi realizada por telefone, ouvindo 2.006 eleitores entre os dias 21 de agosto e 23 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%, tá? É isso que nós temos. Bom, vamos lá, tem mais coisa aqui para a gente conversar, mas eu quero falar com vocês o seguinte, minha gente. Quem mais está na escuta aqui, bem-vindo, Pereira Fraga, uma boa noite, meu querido, um beijo para você. E, gente, falando uma coisa, ó, vamos lá. Eu preciso da ajuda de vocês, então faltam R$90 ainda para nossa meta, é muita coisa, tá? 1 hora de live, então bora lá, contribuam com aquilo que vocês puderem, pode ser R$1, R$2, R$3, quem puder contribuir com 10, perfeito, quem puder contribuir com mais, perfeito, quem contribuir com 20, leva livro do Pedro Zambarda em PDF, e quem contribuir com mais, vocês sabem que a gente vai juntando as contribuições e presenteando vocês com tudo o que nos for possível, tá? Temos os livros do canal de capa dura, que é um pouquinho mais, R$120, tá? Livros do Maquiavel, livros do Nietzsche, do Karl Marx, e também a nossa caneca, que é R$160. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, então, o seguinte, eu quero trazer aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Bom, deu babado ontem, né? Antes de falar os babados os babados aqui, não, aqui é Globo, não é isso que eu quero. Eu quero falar para vocês os babados dos debates, mas ainda eu vou esperar um pouquinho, porque a gente tem algumas cocitas para... É Mídia Ninja, eu tô colocando errado aqui, tô procurando coisa do Mídia Ninja. Nós temos aí alguns babados para tratar da questão do Lulinha, tá? Vocês sabem que isso ia ser aí o grande boi de piranha das nossas eleições, infelizmente, né? Não tem o que fazer com relação a isso. Mas eu quero ver se eu tenho alguma coisinha para trazer para vocês antes disso. Não. Vamos lá. Eu vou falar do Lulinha mesmo, porque é uma coisa que a gente vai precisar comentar. Denúncia tem potencial destrutivo, mas a opinião pública está anestesiada, diz professor. Esse professor aqui, ele é o professor Paulo... Claro que essas denúncias que têm sido... Cientista político, professor da Fundação de Sociologia aqui, da Fundação... Não, da Escola de Sociologia de São Paulo. Eu, inclusive, adoro o professor Paulo Ramires. Eu fui uma das pessoas a trazer, inclusive, ele em algumas lives, não aqui na Folha, mas ele tem uma visão muito interessante com relação a tudo que está acontecendo, tá? Muito em cima da risca, principalmente dos impactos políticos, porque ele é um cientista político. Então, vamos ouvir um pouquinho dele, que eu acho que vai agregar bastante para essa questão do Fábio Luiz Lula da Silva. Bora lá. As denúncias que têm sido feitas contra Obrigada, o Lula Márcia, têm um potencial beijo. destrutivo para a sua campanha, né? Mas, diferentemente das outras vezes que o nome de Lula ou algum familiar tentou ser envolvido em algum escândalo, o Lula tem a vantagem de hoje ter uma posição em que parte da opinião pública está anestesiada, né? Afinal de contas, o Lulinha, esse filho do Lula, já foi acusado de ser um dos donos da JBS, descobriu-se que não. Falava-se também de sua participação também na Lava Jato. O Lula também já havia sido acusado em torno da questão do mensalão. Então, de alguma forma, parte da opinião pública dificilmente vai ser atingida por esse tipo de informação, né? Já que não é a primeira vez que o PT se envolve nesse tipo de situação ou acusação. Então, cria-se, né, em parte do eleitorado, essa ideia de que é mais uma forma de prejudicar o presidente Lula
numa nova candidatura. É diferente do que acontece com Flávio Bolsonaro, né? Porque, de fato, surgiram áudios, existem provas mais concretas, né, de conversas diretas com o Vorcaro, então isso cria um incômodo maior, né? Mas claro que o que a gente passa a viver em épocas de eleição são ataques recíprocos, acusações de corrupção, mesmo porque o elemento determinante para a rejeição dos candidatos é exatamente seu envolvimento direto ou indireto, né, com casos de corrupção, lavagem de dinheiro e assim por diante, né? Então, querendo ou não, há pessoas dentro da Polícia Federal que têm vazado essas informações, isso precisa ser investigado, assim como também ocorreu no caso do próprio Flávio Bolsonaro, né? De alguma forma, algumas investigações sigilosas têm vazamentos e isso não tem outro objetivo do que prejudicar candidatura, seja lá de quem for. No caso do Lula, não é diferente. Professor. E aqui, o que eu quero trazer para vocês? O nome da operação contra Lulinha incomodou o entorno de Lula, que cobre explicações da Polícia Federal. Vamos ouvir esse trecho. A operação da Polícia Federal contra o Lulinha causou muito incômodo no entorno do presidente Lula. E agora, a defesa do filho do presidente quer explicações da PF. É sim, Márcia, fui eu que digitei errado, desculpa. Ai, gente, eu fico doida, eu com as contas. A Polícia Federal batizou de Operação L, uma das fases da investigação que atingiu o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e a empresária e lobista Roberta Luxinger. Essa fase da operação determinou a quebra dos sigilos do Lulinha e da Roberta para investigar uma suspeita de lavagem de dinheiro. Mas o problema, na visão dos aliados de Lula, está justamente no nome da operação que foi escolhido pela PF. No entorno de Lula, a leitura é de que o termo L seria uma referência indireta à expressão faz o L, associada a Lula e muito usada pelos apoiadores do presidente nas campanhas eleitorais. A escolha provocou mal-estar entre lulistas e também na defesa do Lulinha. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que está à frente da defesa do filho do presidente, me disse que pretende cobrar explicações formalmente da PF. Segundo o advogado, a defesa quer saber de onde vem esse nome L e qual foi a justificativa da PF para escolher esse nome. O advogado afirmou que se não houver uma explicação convincente, a escolha pode reforçar a percepção de que o Lulinha estaria sendo alvo de uma perseguição. Grande novidade, né? Mas a equipe que defende, né, o Fábio Luiz Lula da Silva já reagiu aí, então, à operação, tá? Então, em conversa com a Coluna, na manhã dessa segunda-feira, Marco Aurélio de Carvalho, que é o MAC, né, o advogado do Fábio Luiz Lula da Silva, disse que essa operação L provocou um mal-estar e afirmou que pretende cobrar explicações da Polícia Federal e os motivos que levaram a esse nome. Vamos pedir explicações sobre o nome, qual a origem e alguma explicação que justifique a alcunha, porque se não tiver, é a velha e surrada estratégia de atirar a flecha e depois pintar o alvo, né? De começar o processo pelo fim com a condenação. Isso é perseguição, afirmou o advogado de Fábio Luiz Lula da Silva para o Igor Gadelha do Metrópolis. Bom, e a gente tem aqui o Lula, presidente Lula, falando na Record sobre, mais uma vez, a investigação do filho, né? E aí o Paulo Ramires também vai comentar sobre isso. Falando sobre o caso Lulinha, acabou de chegar um alerta aqui no UOL. Se você não tem um aplicativo do UOL, baixe, que aí você fica sabendo da notícia assim que ela pinta. O presidente Lula afirmou que ninguém está acima da lei e que o filho dele mais velho, o Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, precisa se defender. Ele deu entrevista neste domingo à Record. Abre aspas. Todos nós somos obrigados a agirmos corretamente. Se alguém está agindo de forma equivocada, de forma errada, esse alguém tem que ser investigado. Isso vale para meu filho, vale para qualquer pessoa. Ninguém está acima da lei se cometer erro, fecha aspas, para o que disse o presidente, que ainda ressaltou a independência da Polícia Federal para investigar Lulinha. O filho do presidente foi apontado como um beneficiário indireto da ação de uma lobista, Roberta Luxinger. Ela atuou na busca de contatos políticos para facilitar a venda de um medicamento junto
ao governo federal. Lula disse também, abre aspas, eu não sou um presidente que tenta proibir investigação. Eu não ameaço mandar ministro embora. Eu não ameaço punir delegado. Investigue-se. E todo mundo tem o direito de provar se é ou não inocente. Se isso acontecer, eles serão perdoados. Fecha aspas. Essa é uma das estratégias do PT de ressaltar a independência da Polícia Federal. Lula disse que se alguém cometeu o erro e se o erro trouxe prejuízos aos cofres públicos, essas pessoas terão que pagar. Meu filho sabe, se cometeu o erro, ele vai ser julgado, vai ser punido e vai ser inocentado. Ramírez. Claro que essas denúncias que têm sido feitas contra o filho do Lula têm um potencial destrutivo para sua campanha, né? Mas, diferentemente das outras vezes que o nome de Lula ou algum familiar tentou ser envolvido em algum escândalo, o Lula tem a vantagem de hoje ter uma posição em que parte da opinião pública está anestesiada, né? Afinal de contas, Aí aqui, deixa só uma coisa aqui que eu tinha. Peraí, eu vou colocar o Reinaldo, na verdade, fazendo esse arremate aqui, porque eu acho que os cortes, eles estavam... Meus caros, eu chamei a atenção já faz muito tempo. Aí ele fala assim, é um absurdo achar normal que Mendonça decida uma eleição e nem acho que assim será. Ele fala assim, e nem acho que assim será. Vamos ouvir o que ele tem falado, ele que vem fazendo uns apontamentos bastante importantes com relação ao Mendonça, que é o relator aí dos principais casos do momento que estão envolvendo a República. Bora. Meus caros, eu chamei a atenção já faz muito tempo sobre o risco de investigações que estão em curso, tal, degenerarem numa nova Operação Lava Jato. Caso INSS, Master e outros, né? Nós temos uma boa Polícia Federal, que tem uma condução séria, e me parece que as coisas estavam seguindo o seu fluxo, enfim. Até aparecer o Lulinha na história. Que não é de agora, hein? Já faz tempo. E presta atenção, isso que eu vou falar aqui não é uma opinião. Isso está nos autos. Não há nada que comprometa a Lulinha com o careca do INSS no caso da roubalheira do INSS. Não tem. Isso já foi dito pela Polícia Federal, tá? Já foi reconhecido pela Polícia Federal. Não tem, num movimento um tanto heterodoxo, se deixou de lado essa investigação, porque não encontraram, e começou o troço do tráfico de influência. E eu não estou dizendo que não tem que investigar, não. Eu vou repetir aqui, de certo modo, que o próprio Lula disse, se fez que pague. A Polícia Federal está investigando, não está? 3 inquéritos. Já é bastante, digamos, especioso haver 3 inquéritos que investigam a mesma coisa, né? Que é o tráfico de influência. Mas é que são empresas diferentes. Bom, os advogados sabem muito bem que isso... Opa! É quando menos esquisito. Mas vá lá. 2 desses inquéritos têm a relatoria de André Mendonça, que também é relator do inquérito que investiga Flávio Bolsonaro no caso do Dark Horse. Por uma estranhíssima coincidência, tudo que diz respeito a Lulinha vaza. Nada do que diz respeito a Flávio vaza. O Reinaldo agora quer vazamento generalizado. Não, eu na verdade, acho que inquérito sigiloso tem que continuar sigiloso. Não, imprensa não tem que ser investigada. E eu não confundo imprensa com bandido, é bom deixar claro. Que faz extorsão, essas coisas. Não, isso não é jornalismo. Não vamos misturar as coisas. Não é? Sigilo de fonte não tem nada a ver com uma organização criminosa para atingir autoridades, juízes, etc.
sigamos. Aí a Procuradoria-Geral da República, do excelente Paulo Gonet, diz, caso Lulinha, que vá para a primeira instância, porque ninguém aí tem foro. E aí o Gonet passa a ser alvo de uma indústria de difamação. Não é? Ah, porque como? E aí assim, e saem notícias como André Mendonça ficou chocado, muito agastado. É mesmo? Insisto, retire o sigilo dos inquéritos sobre Lulinha, retire o sigilo do inquérito sobre Flávio Bolsonaro, retire o sigilo do caso Willer Tomás. Tudo sem sigilo. O que não é aceitável, e isso chega a ser pior da Lava Jato, é que se considere normal que um ministro do Supremo, a depender das decisões que tome, determine o resultado da eleição. Eu nem acho que vai ser assim, mas é absurdo que se considere isso normal. Pior, não é que dependa exatamente de decisão do ministro, depende de vazamentos de inquéritos que estão sob a sua relatoria. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!